Graças a Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é muito bom e a sua bondade dura para sempre. Nós vamos ler o Salmo de número 33. Salmos de número 33. Júbilo do crente não é a contemplação das obras de Deus. Salmo 33. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém-lhes o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai um cântico novo, tocai-lhe com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito de sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe o abismo em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e o intento do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde o céu e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grandeza e força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fonte. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Grandioso Deus e Pai celestial, nós te damos graça, Deus Todo-Poderoso, por mais esse dia que o Senhor concedeu de nos reunirmos em tua presença. Nós pedimos nesta hora, Senhor Deus, a tua graça e misericórdia, para juntos louvar o teu santo nome. Pai bendito, unge todo o nosso ser nesta noite, Senhor, para que juntos podamos, Senhor Deus, receber a tua palavra. E aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor, meu Pai celestial, seja com cada um deles, Senhor Deus, dando a eles graça e misericórdia nesta hora, Senhor, livrando-os do mal e guardando eles em segurança em tua presença. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor.
parte desse cântico. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor que transforma o pecador. Passar o temporal, em bonança prosseguir, na estrada sem renor, segurança percebi, confiança recebi, pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá da cruz. Este
Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É o Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É o Deus que tudo vê. Poderá separar-me desse amor que mudou minha vida. Se ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escreveu. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Tantos males, desafios que causam temor. Eu me lembro do livro da vida, do meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga, é o sangue de nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. A esperança de vê-lo de perto, guardarei para sempre este amor.
muitas coisas. Se você quiser e acreditar, se você quiser, Cristo vai querer. Se disser sim, Ele te dá poder, poder pra conquistar e sair pra fora, tirar a máscara e ser você, poder de transformar um pingo d'água num oceano de amor e poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer, e realmente o teu querer será poder. Poder pra conquistar e sair pra fora, tirar a máscara e ser você, poder de transformar um pingo d'água num oceano de amor e poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer, e realmente o teu querer será poder. Mude o mundo mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer, e realmente o teu querer será poder. E realmente o teu querer será poder. Aleluia. Deus abençoe a todos nesta noite. Graças a Deus nós estamos mais uma vez felizes por poder estarmos aqui nesta noite de domingo, em um culto
para adorar a Deus, lembrando tudo que Ele fez por nós, as grandes promessas que Ele fez e nos colocou na promessa. Eu tenho analisado, nós estamos vivendo um momento bastante delicado, muito importante o tempo que nós estamos vivendo, e nem todos estão preocupados conferindo os acontecimentos com a hora em que vivemos. Esta semana foi uma semana bastante agitada em todo o país, e eu não sei se todos pensam assim, mas eu tenho pensado que na medida em que chega o tempo de Satanás perder o seu domínio total, ele entra em desespero e coloca em pânico todas as nações do mundo. A gente vê pessoas destruindo edifícios, destruindo carro, casas, ônibus, trens, e já estão destruindo também até aviões, helicópteros. Às vezes, quando vai fazer uma batida aonde estão alojados grandes traficantes, eles abatem aviões com fuzis. Eu observo isto como um momento de desespero do inferno, desespero de Satanás, não querendo perder o lugar que durante uma semana milenar ele está comandando, escravizando as nações. E o profeta Isaías, na visão, no capítulo 14, ele diz assim: você, rapaz, que desesperava as nações, colocava em desespero o mundo todo. Então, isso para nós é uma hora de nossos corações se alegrar, sabendo que a nossa redenção, ela está mais perto de nós hoje do que estava ontem, anteontem, o mês passado. Então, cada momento que vamos passando, nós vamos chegando para mais perto da grande redenção, da qual o apóstolo Paulo, ele alertou na sua primeira era aos crentes de Éfeso, dizendo a eles: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para dar graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Então é o dia mais glorioso para os eleitos, e é o menos falado pelos denominacionais, o dia da redenção, o dia em que tudo que foi resgatado será dado aos eleitos. Cada eleito passará a conhecer o que foi resgatado para ele. E verdadeiramente o mundo caminha em desespero, e tem que estar em desespero, porque a certeza, a convicção de uma herança que foi resgatada na cruz do Calvário, ela não está ao alcance de todos, para todos conhecer. Somente os eleitos, somente os que foram escolhidos, porque ser eleito é ser escolhido, foram escolhidos ainda antes
da fundação do mundo. E com esta eleição nos posiciona como herdeiros do reino de Deus. Eu não quero tomar muito tempo, eu sei que nós temos coisas importantes a ouvir nesta noite. Deus tem nos dado, não para nossa própria grandeza, mas para nossa segurança nesta hora. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque não digo eu, mas nós estamos seguros. Certo dia um pastor chegou em minha casa, há pouco tempo agora, e diz assim: olha, o mensageiro revelou tudo. Mas com toda a revelação que o mensageiro tem revelado para eles, não sabem onde vai viver a eternidade e nem o que foi que Cristo, ao bradar na cruz do Calvário, Ele pagou o preço. Quando Ele exclamou dizendo: tudo está consumado. Então o preço estipulado já está depositado, já está pago, não tem nada mais a fazer. Agora aguardamos o dia esperado pelos eleitos. Eu quero ler com os irmãos no livro de Apocalipse capítulo 3. Não quero tomar tempo, quero em seguida devolver esta riquíssima oportunidade que Deus nos dá nesta noite para o evangelista, que pela grande bondade de Deus, Deus tem lhe dado uma mensagem poderosa para este tempo, para ela ir encontrar os eleitos. Como na história do filho da águia que está entre os galinheiros, possa encontrar com o evangelho do reino de Deus para esse tempo. Eu ia ler do verso 19, mas eu quero voltar até o verso 14, e nós vamos ler até o último versículo deste capítulo 3 de Apocalipse, a 7ª carta ao anjo de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos no último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos só sentir um momentinho. Quero seguir a passagem no seu. Aleluia. É uma escritura bastante
lida e pouco entendida, pois é uma escritura que trata de uma repreensão e um esclarecimento também. No verso 19, aqui o Senhor disse, o Espírito está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Nós observamos agora nesse tempo que tem ido uma repreensão a todos os seguidores. No verso acima, no verso 15 e 16, nós encontramos uma repreensão direta a uma pessoa, o mensageiro. Ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mensagem foi vomitada, foi reprovada, porque não estava perfeita, não estava correta. E uma grande multidão, não tendo visão dessas coisas, seguiu-a, e por isso surge a repreensão para todos. Aqui ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos. Não é somente aquele que foi repreendido lá antes, mas a sequência da repreensão, ela atinge aqueles que não permitiram a revelação do pleno evangelho serem captados por suas mentes. Então surge uma repreensão a todos, e ele diz: eu castigo, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E é o que está acontecendo agora, nesse tempo final. Todos os que dizem estar na mensagem, Deus tem dirigido uma repreensão, para que porventura eleitos que estiverem entre essas multidões, ou esta grande multidão, se levantem e tomem posse do verdadeiro evangelho do reino. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer. Então aqui está advertindo aos que dizem ter crido: aos que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, porque anjo não assenta no trono. Anjo é servo. Anjo traz uma mensagem. Agora a advertência para os eleitos: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que esta advertência, esse alerta, possa encontrar eleitos, possa encontrar aqueles por quem Cristo morreu para resgatar o reino e fazer participante dele. Que Deus nos abençoe nesta noite, no bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero chamar o nosso grande companheiro, o evangelista Mauriceu, que ele vai dar prosseguimento, sequência ao ensino do evangelho. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. É muito bom a gente poder observar as Escrituras e ver ela, o espelho da promessa, e a nós mesmos, como os eleitos,
aguardando o glorioso dia da nossa redenção, onde assumiremos a promessa que fez o Senhor Deus ao pai Abraão, pela qual o Senhor Jesus tomou a cruz por todos nós, os gentios. Eu dou graças a Deus por este Evangelho. Houve sim a repreensão dura ao mensageiro desta era, porque já estava escrito. O primeiro mensageiro disse: ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vier vos anunciar outro Evangelho, que vá além do que já vos tem anunciado, seja anátema. A promessa que Deus havia feito à descendência do pai Abraão, quais são os eleitos, era de ser reis das nações, no futuro reino, no reino que está por vir, o reino de Deus, ou seja, o reino dos céus vindo à terra, como disse o Senhor Jesus: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa é uma promessa viva, que é para todos os eleitos desta era final, de ser reis. O Senhor Jesus disse: aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Nós estamos vendo, como disse o pastor, a promessa não é para anjos, os anjos são os mensageiros. Para os gentios foi destinado 7 mensageiros, para os 7 tempos. E estamos agora no último tempo do gentio, na hora final, onde estava profetizado que, pelo apóstolo Paulo, que nós seríamos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, todos juntos, seremos transformados. É bem interessante isso, porque diz a Escritura assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro incorruptível, né? E nós, todos juntos, seremos transformados. Uma transformação para todos os eleitos. Que transformação seria esta? A Escritura mesmo responde: nós teremos a imagem do Filho de Deus. Observe uma coisa, Apocalipse, agora vamos ler essa Escritura, Apocalipse 13, para dar continuidade nesses assuntos. Apocalipse 13. A irmã de lá de Minas Gerais pede oração, a irmã Maria Aparecida. E do Ceará, e outra irmã de Belém do Pará, da Bélgica e da Itália. São irmãos que sempre estão solicitando orações, e eu dou graças a Deus por essas vidas, por esses irmãos de todas as partes do mundo. Que Deus os abençoe grandemente. Os irmãos que vêm pelo site, que leem os sites, que Deus os abençoe. E todos eles, é onde chegam as gravações que a gente temos falado deste Evangelho. Que o Senhor Jesus seja com cada um deles, dando graça. Apocalipse 13, nós vamos ler do verso 3, vamos ler do primeiro até o verso 8, de Apocalipse 13. Esta é a hora final, esse é o tempo final, esse é o dia final. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como feridas de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra, que interessante, diz, e toda a terra,
Isso seria grandes e pequeno, né? E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses, já fala do tempo dos judeus. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nações. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Todos no versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Aleluia. Que Deus nos ajude, podeis assentar. Se alguém tem ouvido, eu faço uma chamada, né? Hoje eu escrevendo, eu falo assim, eu faço uma chamada a todos os crentes, dizendo: observai as Escrituras. Um versículo divide gerações, divide milhares de anos. Um só versículo. E se a gente não observar, a Escritura diz que a besta enganou toda a terra, sem exceção a um. Agora, a outra parte vem assim, diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, versículo 7, e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ele estava com poder sobre todos. Observa. E adoraram-na. É aí que eu chamo a atenção das pessoas. Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E adoraram-na todos os que habitam na terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Muitos da mensagem vêm a mim e dizem: eu sou eleito, e o eleito não é enganado porque está escrito. Não está escrito isso. Não está escrito que o eleito não seria enganado. Está escrito que o eleito não adoraria. É bom a gente... enganado, todos foram enganados, até aquela voz descer do céu e clamar. Apocalipse 18. É bom a gente observar as Escrituras para que não fique... não, eu estou na mensagem, eu não sou enganado. Até o mensageiro foi. Veja. E ouviu outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Até aqui todos estavam enganados. Observa uma coisa, Pedro, quando teve a maior revelação, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Menos de 2 minutos, Satanás estava enganando ele novamente. E depois no Pentecoste, é uma doutrina que às vezes circula, às vezes pastores pregam, igrejas inteiras pregam, relembrando o dia de Pentecoste, dizendo assim: os apóstolos fez sinais, isso. Ali Pedro teve a maior revelação, os apóstolos tiveram a revelação, o Espírito, os dons do Espírito desceu sobre ele. Eles não tiveram, foram sabedoria. Eu escrevi um bom dia com sabedoria hoje. Sabedoria. A sabedoria que lhes faltaram. A sabedoria faltaram a eles. Por quê? Estava escrito, Jesus diz: vós não sabeis de que espírito sou. O Filho do Homem não veio para tirar vida, mas para dar vida. Quando eles mataram Ananias e Safira. Porque se estivesse, porque ali foi falta de sabedoria, de conhecer as Escrituras e o tempo delas. Porque eles achavam que esses 42 meses estava seguindo adiante. Era naquele tempo. Então os apóstolos convocaram todos que vendessem as suas propriedades, os seus pertences, porque faltava-se 3 anos e meio depois
da ascensão do Senhor Jesus para os judeus, só que eles não tiveram sabedoria para ver o tempo dos gentios. Eles não esperaram o cumprimento de São João capítulo 16, versos 7 ao 13, que o Senhor Jesus diz: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos guia em o Consolador, que vos guiará em toda a verdade. E esse ainda não tinha vindo para ele. Muita gente quando pensa, o Consolador desceu ali no Pentecostes. O Consolador estava na pessoa de Paulo. Era o primeiro mensageiro, como estava profetizado em Isaías 42, em versículos 5 e 6. Deixa eu voltar às escrituras aqui para me fazer essa base e continuar aqui. Observa, a sabedoria leva o cristão a colocar em ordem as escrituras. Porque a pessoa às vezes tem os dons, a pessoa pode ter dons de revelação, ser revelado, mas se não tiver sabedoria, Satanás o engana. Ela pode ter todos os dons, mas se lhes faltar a sabedoria, foi Tiago que falou isso sobre isso, né? Se lhes faltar a sabedoria, Satanás o engana. Abel teve revelação do sacrifício, não teve sabedoria, andou com Caim, levou cacetada e morreu. Então, se faltar-lhe a sabedoria, não importa que ele tem todos os dons. Observa que Isaías 42, versículo 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pelas mãos, e te guardarei, e te darei para conserto do povo, e para a luz dos gentios. Conserto de que povo? De Israel. Era a Paulo de quem se referia o Senhor Jesus sobre o Consolador. Era esse que os apóstolos deviam esperar, para que organizasse todas as coisas. E quando ele veio e viu que tudo estava em ordem, ele escreveu a carta aos Hebreus, explicando quem era Jesus e quem era o gentio que estava vindo para o Evangelho. É tão interessante isso. Se nós formos em Hebreus capítulo 1, eu vejo pastores tomar o livro de Hebreus com coisas que Paulo está falando com ele, mas ali Paulo estava explicando para o povo, para a igreja de Jerusalém, quem eram os gentios e quem era aquele Jesus crucificado, que fora morto, para trazer os gentios, para cumprir o que Deus havia dito ao pai Abraão, lá em Gênesis 22, quando foi sacrificar Isaac. No monte o Senhor proverá. Paulo começa a escrever o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, para os Hebreus, para a igreja de Jerusalém. Essa carta não foi endereçada aos gentios, essa carta foi endereçada à igreja de Jerusalém. Aqui é Paulo explicando para os apóstolos e aqueles que estavam sobre as colunas da igreja de Jerusalém, quem era aquele Jesus, verdadeiramente quem era aquele crucificado, porque eles estavam pregando, mas ainda não tinha consciência do que aquele Jesus havia feito em prol dos gentios. Por isso Paulo chega e diz assim, agora, muitos pastores tomam. Olha, irmãos, está vendo o que Paulo está falando aqui para nós? Havendo Deus antigamente, eles falam assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nesses últimos dias, pelo Filho. E falou a nós nesses últimos dias pelo Filho. Isso não vale para os dias de hoje. Isso não vale para a primeira, nem para a segunda, terceira, quarta, quinta era e até a sétima. Isso não vale. Paulo estava falando para aquela igreja de Jerusalém ali, para aqueles irmãos de lá de Jerusalém, para os apóstolos.
A carta aos Hebreus foi escrita lá para a igreja de Jerusalém. Não foi para Tessalônica, não foi para os Coríntios, não foi para os Gálatas, foi para Jerusalém, para os Hebreus. Veja, e havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, isso para a igreja de Jerusalém, os quais criam nos profetas. Veja, pelos profetas, a nós nesse tempo, a nós agora que somos apóstolos, depois da crucificação, a nós nestes últimos dias, quando fala em últimos dias, pensa que é a era de Laodiceia. Nesses últimos dias, naquele tempo de Paulo, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, a quem fez também o mundo. Observa, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veja, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto mais herdou o mais excelente nome do que eles. Veja, porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe porei por pai, eu lhe serei por pai, e ele será por filho? Então observa que Paulo, para se cumprir o que estava em Isaías 42, ele abriu as portas como primeiro mensageiro. Então, voltando aqui, esta besta, ela enganou todos na terra, enganou grandes, pequenos, servos e livres. Observa que neste tempo o alerta veio, e eu vi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Porque este engano veio trazendo todo mundo a uma santidade, para que a terra toda fosse enganada através das doutrinas que têm se levantado no mundo. Porque a promessa não era que o povo gentil fosse uma noiva do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca prometeu a pai Abraão que tiraria um povo para ser a noiva do Senhor, mas tiraria dos gentios os reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5 e versículo 9. Cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir o seu selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Observa que a besta, às vezes muitas pessoas se assustam quando falam a besta enganou toda a terra. Se imagina se um monstro vindo trazer um engano na terra. Se imagina um monstro. Satanás vem com santidade e com calibre de doutor. Satanás, ele vem com calibre de doutor. Quando fala o dragão, observa, quando a Bíblia fala assim, o dragão, dá-se um susto nas pessoas. Dragão, por que dragão? O grande dragão vermelho. Observe Apocalipse 3 que nós lemos. E vi subir da terra, veja, e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, mostrando as 7 eras da igreja. Eu quero lembrar aqui, porque Satanás ele consegue enganar os crentes, os cristãos, porque ele era o guardião dos gentios. Em outrora, Lúcifer era o anjo guardião dos gentios. Observa que ele ainda está com o símbolo dos 7. O grande dragão vermelho ainda está com o símbolo das 7 eras sobre ele. Ele não largou aquilo. Eu achei interessante que quando eu me dirigi ao teu trono daquela besta,
eu logo pensei, o inferno, como se prega, como se tem as visões, o inferno deve ser aquele lugar onde as pessoas vai ver, está todo mundo sofrendo ali, Satanás de rabinho e chifre na cabeça e tudo mais, mas ali está um lugar tão perfeito, um trono tão perfeito, que não há lugar aqui nas nações, em cima da terra, na terceira dimensão, que se assemelhe àquele lugar lá no inferno. De tão lindo que é aquele lugar. Eu disse, esse é o céu dos crentes que tem vindo aqui, que tem sido arrebatado. É tão interessante às vezes nós observar, às vezes a gente vai numa igreja denominacional, a gente vê mulher rodando no meio da igreja, assim, muitos já falam, ela vai ser arrebatada agora, e ela vai ser arrebatada, e ela vai ser arrebatada, e vai até aquele trono ali. E ali ela vem contando as maravilhas que viu o Senhor Jesus assentado no trono. Isso acontece muito nas igrejas denominacionais. E ali ela vê Jesus assentado naquele trono. Mas aquele Jesus que ela viu é Lúcifer. Aquele Jesus de quem ela viu é Lúcifer. E outra coisa, e por que os crentes vê Lúcifer em Jesus? Vê Jesus em Lúcifer. E é tão interessante, às vezes, muito quando a gente fala isso, se escandaliza. Mas Lúcifer, ele era o representante legal do Senhor Jesus. Ele era o procurador do Senhor Jesus. Até os títulos que o Senhor Jesus tinha, Lúcifer carregava sobre ele. Ele era aquele Senhor que vinha e falava entre os dois querubins sobre a arca do concerto. Lúcifer era ele era o braço direito de Deus antes da queda. Ele era aquele Senhor que vinha e falava entre os dois querubins os ditos do Altíssimo. Por isso que os crentes que não estão firmados no que está escrito se enganam e vê aquele homem todo coroado ali. E eu fui arrebatado ao céu, ele foi ao inferno. E por isso que eles voltam com a mesma doutrina sem as escrituras. A grande verdade, às vezes a gente fala essas coisas, pessoas, mas Lúcifer tinha os títulos de Jesus, tinha. Isaías 14. Deixa eu voltar a Isaías aqui, para a gente firmar o que estamos falando nas escrituras. Observa, versículo 10, começar do 9. E o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, e todos os príncipes da terra se fez levantar dos seus tronos, e todos os reis das nações. Esses todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Veja, já foi derrubado ao inferno, tu que debilitavas do inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. E os bichos debaixo de ti te estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Oxe, estrela da manhã não é Jesus? Mas Isaías estava vendo, era Lúcifer. Estrela da manhã é Jesus. Observa que ele lá em Apocalipse, ele ainda aparece com os títulos das 7 eras. Ele montou o seu trono lá, semelhante aos céus. Os crentes são arrebatados para ali e acham, poxa, estou vendo Jesus assentado sobre o trono e vai e adora. Por isso que quando ele se manifestou na terra, toda a terra se maravilhou após ele. Porque ele não se levantou com diabolice para os crentes, não. Ele levantou em forma de Deus. E se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 2. Deixa eu ir nessa escritura. 2 Tessalonicenses, ora, irmão, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Veja, que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
nem perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, aí o povo da mensagem diz assim: nós não somos enganados, nós recebemos um mensageiro dessa era. O mensageiro foi repreendido, como foi lido aqui. Por quê? Porque trouxe uma doutrina ao mundo que não era segundo a promessa. E se nós cremos nessa doutrina que não é segundo a promessa, chamamos a Deus de mentiroso. Chamamos o sacrifício da cruz de mentiroso. Chamamos todo o céu que se alegraram após a abertura dos selos de mentirosos. Por isso que diz: e blasfemaram dos que habitam nos céus. Não é isso que está escrito? Voltando a Apocalipse 13. Olha, se eu estou falando isso aqui, nós não estamos citando de nós mesmos, veja. Versículo 4: e adoraram o dragão, que deu poder à besta, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-lhe o poder para continuar por 42 meses. Esses 42 meses é o tempo que resta para os judeus após o arrebatamento dos eleitos gentios. Resta-se 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. Ele entrará ali em Jerusalém, ele entrará em Israel, veja, fará o pacto, e fará parte daquele templo que será erigido aos judeus ali, se assentará ali. Observe, veja, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, veja, e abriu a sua boca, versículo 6, de blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. Pastor, se nós lemos em Apocalipse 5 que todo o céu se alegraram e comemoraram, e dizendo digno, e cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro, eles estavam glorificando a quem? A Jesus, aquele que tinha sido morto na cruz, aquele que tinha tomado o livro e tinha aberto o selo, tinha rompido os selos. Então todo o céu se alegraram por aquilo e disseram: digno é de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Pensou se Jesus tivesse olhado e visto que aquilo era mentira, falou: não, vocês estão errados, eu tomei o livro para resgatar uma noiva dos gentios. Que seja todo homem mentiroso e Deus único verdadeiro. Nós não estamos aqui para concordar com doutrinas que se levantam contrárias às Escrituras. Eu falei, precisa-se de um microscópio, né? Para ver essas coisas. Por quê? Se o céu se comemora e se alegra com algo, e aqui na terra nós pregamos diferente, nós estamos blasfemando contra os que habitam no céu. Ou não é? Se nós em toda a terra anunciamos uma coisa que é contrária ao que o céu se comemora, nós somos blasfemadores dos que habitam no céu. Consequentemente, o nosso lado não é do lado dos que estão no céu, é dos lados daquele que se leva do dragão. Por isso eu disse: todos foram enganados na terra.
É por isso que está escrito: e toda a terra se maravilhou, porque ele trouxe doutrina de todos os tipos e de todos os gostos para as pessoas, para as religiões e até para a mensagem da hora. Se o Pai Celestial faz uma promessa ao pai Abraão, que a sua descendência seria os reis das nações, e eu chego e digo que os eleitos seriam a noiva de Jesus Cristo, porventura eu não estou chamando aquele Deus de mentiroso? Eu não estarei blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso que fez a promessa ao pai Abraão? Eu não estou blasfemando contra o Calvário? A coisa é mais séria do que a gente pensa. Isso é blasfêmia. Chamar os eleitos remidos na cruz, os quais serão os reis das nações, de uma noiva de Jesus Cristo, o qual a Bíblia nunca disse, o qual Deus nunca prometeu, é blasfêmia. Por isso que o dragão fez com que toda a terra seguisse o seu intento. Ele trouxe a santidade, trouxe os direitos iguais. Quando foi interrogado o Senhor Jesus, ele disse: eu não vim, não cuideis que vim para mudar as leis. Jesus não veio para mudar lei alguma. Ele era um pregador do mar, das praias das praias da Galileia, pelas praças. Ele não estava nos tribunais, ele não atuou aqui como legisladores. Ele estava fazendo o seu comício de príncipe de Deus, sobre um reino que estava por vir. Quem faz um comício não pode editar leis. Você já viu, pastor, algum candidato que é candidato à presidência ir lá e assinar uma lei e colocar aquela lei valendo? O reino ainda não é dele, ele não foi elegido. Como é que ele pode editar uma lei? E Jesus não ia passar por cima disso. É tão simples, basta as pessoas. O natural explica o espiritual. Jesus não podia trazer lei alguma, porque estava escrito que a lei que ele daria ao mundo só seria no reino de Deus. Isaías capítulo 2. Jesus, ele vai dar lei para as nações, sim, mas quando ele assumir o reinado de rei dos reis, porque até esse tempo ele está pregando as boas novas do reino de Deus para todas as nações. Observe a visão de Isaías, a visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Veja: e acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros. Veja: e correrão a ele todas as nações. Veja, isso já é no milênio. Veja: e virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o concernente a seus caminhos, e andamos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Observa, isso é no reino milenial, não é no reino satânico, porque quem edita as leis no reino satânico é Satanás. Daniel capítulo 7, versículo 25, quem edita as leis no reino satânico, nesse mundo, é Satanás, não é Jesus não. Jesus, os príncipes dos céus, agora está pregando as boas novas do reino de Deus, para que quando vier, as leis serão trazidas quando nós estivermos reinando. Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o Santo dos Santos. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão,
por um tempo, e tempos em metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia. Então, observa, as leis serão dadas pelo Senhor Jesus só no milênio. Agora, Satanás editou novas leis, trouxe os direitos iguais, tirou a mulher do castigo que Deus tinha posto lá em Gênesis 3. Ela recebeu direitos iguais agora, ela pode até pregar. Foi Lúcifer que trouxe isso. Lúcifer trouxe esses direitos. Esse é o reino satânico e essa é a lei de Lúcifer. Por isso que diz a Escritura. Veja que o dragão, voltando ao assunto, quando ele fala o dragão, dá-se a entender, poxa, é um bicho de chifre, de rabos, é um monstro. O dragão é manso, ele é santo, ele atua com santidade, ele é bonzinho, ele colocou a mulher para ser doutora, pastora, e assim por diante. Tudo que Deus reprovou, Satanás aprovou. A coigualdade. Nós estamos vivendo no tempo dos direitos iguais. Tudo que Deus desaprovou, Satanás aprovou e os crentes agarrou. E os chamados crentes agarrou. E chamou aquilo que Deus permitia de pecado. Ainda blasfemaram contra Deus e contra os profetas. O camarada é astúcio. Observa. Esse camarada, ele diz, o dragão, veja. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Veja, estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, o mesmo de Apocalipse 13 que deu poder à besta. Só que esse dragão, ele se apresenta no céu ante Deus. Ele é ecumênico, ele faz acordo, ele se assenta com os santos. Nas reuniões dos filhos de Deus, ele se apresenta. Ele é uma pessoa que dá-se para se dialogar com eles. Ele faz acordo. Qualquer acordo ele faz. Ele queria fazer um acordo de entregar as nações para Jesus. É só me adorar. Te darei todas as nações, você nem precisa morrer. Ele é bom de acordo, esse camarada. Você vê que quando os filhos de Deus foram se apresentar lá em Jó, capítulo 1, versículo 6... Vindo de os filhos de Deus se apresentar perante o Senhor Deus, veio também quem no meio deles? Satanás estava no meio. Ele não fica lá no meio das pessoas que estão só brigando, não. Ele se apresenta no meio dos crentes, das congregações. Quando Jesus subiu no monte da transfiguração, ele logo tomou Pedro e falou assim: espera um pouquinho, diz para ele aí, para fazer 3 tabernáculos aqui, já que tem judeu, gentil e samaritano, faz 3 tabernáculos, um para ele, outro para Elias e outro para Moisés. O camarada é bom de acordo. Pedro logo já tomou uma palavra que aquela voz nem prestou atenção no que Pedro estava falando. Uma voz, a nuvem cobriu. Observa, Pedro sempre aparecia e não vigiava. E é assim que acontece. Os crentes da mensagem vão falar, está tudo revelado, nós não precisamos mais de mais nada. Mas não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu.
Nós estamos vivendo uma era muito terrível. Por isso Jesus disse, em São Mateus capítulo 24, versículo 10, falando desses dias nossos, Jesus falou assim: neste tempo, referindo-se a essa era que nós estamos vivendo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que observará até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, e então virá o fim. Observa que o evangelho não é revelação de 7 trovões, não é o novo nome de Deus é plano, é tanta besteira que não tem nada a ver com o que Jesus disse. Que Deus nos ajude, Lucas. E eu fico grato a Deus por essa hora que a gente está vivendo, essa hora tão tremenda, que a gente pode observar as Escrituras em pleno cumprimento. Esse é o tempo do fim. É o dia que se aproxima do glorioso dia da redenção, onde nos será aberto aquele novo testamento que o Senhor Jesus fez no seu sangue, e será lido pelos 7 trovões, que é o 7 mensageiro. Será lido pelos 7 mensageiros. E não sei porque as pessoas arrumam tanta besteira para procurar quem eram os 7 trovões. Paulo foi categórico em dizer: não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Oh, mas aquele povo de Coríntios ia viver até o dia os dias finais para participar do dia da redenção. Aí uns falam: não, eles vão se levantar incorruptível e vão subir, nós vamos encontrar eles lá nos ares. Eles vão levantar incorruptível, sim, sem a corrupção da terra mais, sem podridão. Eles vão levantar incorruptível, mas vai ser transformado todos juntos. Você vê que a Escritura diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptível, e nós seremos nós todos, não está dizendo só o que está vivo, e nós, tanto ressuscitados quanto os que estavam vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olho. Que tempo seria? Ante a última trombeta, que é no dia da nossa redenção, quando os 7 trovões lerá o Novo Testamento e distribuirá a herança de cada eleito. Lucas. Graças a Deus. E se vier outro anjo dos céus e vos anunciar outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, que seja anátema. E se vier, então Paulo já estava falando, pode descer até um anjo dos céus para falar alguma coisa assim, uma coisa diferente, anunciando um outro evangelho. Então se aparte disso. O que isso quer dizer? Que não é só porque esse anjo vem do céu e que ele é enviado de Deus. Tem que se observar isso. Será que ele está falando como realmente diz as Escrituras? Mesmo que venha dos céus, se não bate com as Escrituras, ele está fora. Ele está fora disso. E como o pastor Jair leu ali Apocalipse 3, sobre aquele anjo, o sétimo mensageiro, que foi dita a voz para ele: arrependa-te. Arrepender do que? Se arrepender de algo errado que foi dito, que foi falado, né? De algo errado que foi feito. E assim, porque és morno, vomitar-te a minha boca, e não sabes que és um desgraçado, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. Ele vem falando que esse anjo, ele errou,
ele não estava nem quente nem frio, nem estava 100% na mensagem, na palavra, e nem estava 100% fora dela, estava no meio ali, né? Estava em cima do muro, como diz, né? Chamando os eleitos de noiva. E não é assim. Não é assim. Quando ali João foi falar para ele: vem mostrar-te a mulher, a esposa do Cordeiro, e viu, quando foi mostrar, mostrou a Nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, mostrou Israel. Espera um pouco, não mostrou uma noiva, não mostrou uma mulher, como foi dito, não foi mostrado os eleitos, né? E é o mesmo anjo que pregou as coisas, né? É o mesmo anjo mostrando. Então agora ele está voltando. Apocalipse 3, como o pastor Jair leu. Assim porque és morno, não, um pouco antes. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz: rico sou e sou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Pulando aqui: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Como sempre digo, tudo acontece duas vezes. Essa repreensão ela foi dada para Lúcifer lá atrás. A mesma repreensão. Porque não está dito aqui que eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Lúcifer, ele era o maior ali nos céus, o maior ser criado. Ele era aquele que Deus mais amava, que Deus colocou tudo, até seus títulos nele, né? Então ele repreendeu a Lúcifer também. Só que vemos que Lúcifer não aceitou essa repreensão. Ele almejou para si um mundo melhor do que o de Deus. E como foi dito, não vamos imaginar que o inferno é aquele lugar feio, terrível. Aquele lugar que Satanás está é um lugar feio, terrível. Não, é um lugar muito belo, muito bonito ali, né? Se ele almejou um reino melhor do que o de Deus, ele começou a fazer o reino dele, não ia ser o contrário. Era algo, no mínimo, igual. Se ele tem domínio, então, no mínimo era igual ao reino de Deus, é o que ele queria. Então, se é melhor, então você pode pegar o reino de Deus e multiplicar. Então tinha que ser algo melhor. É isso que Lúcifer imaginava. Ele não imaginava algo ruim. Mas como se diz, o que aconteceu? O tiro saiu pela culatra, né? O tiro saiu pela culatra foi o quê? Ele veio querendo um mundo melhor do que o de Deus. E o que ele conseguiu fazer foi perverter as coisas. Foi perverter a tudo. Foi perverter tudo aquilo que Deus criou. Deus criou tudo perfeito em seu devido lugar. E quando ele veio pregando o seu reino, ele simplesmente tirou cada coisa do lugar daquele reino que Deus criou. Tirou cada coisa do seu lugar. E como estava dizendo, mesmo que se vier outro anjo dos céus e anunciar outro evangelho, seja anátema. Podemos dizer vamos ir até um pouco mais além. Até os anjos que estão nos céus, eles serão julgados por suas obras e poderão ficar fora do reino de Deus. Se ele fala que aqui em Apocalipse está falando que ele irá vomitar da boca se continuar, é para todos, né? Então não foi por muito tempo. Pode ter acontecido não somente um anjo ter descido do céu e ensinar coisas erradas. Poderia ter vindo outros também. Mas ao sétimo anjo foi dado essa repreensão, e ele aceita a repreensão. Ele corrige os seus caminhos e se endireita. Apocalipse 19, ele vem e mostra a mulher, a esposa do Cordeiro, e ele corrige aquilo que ele fala.
Não, Apocalipse 21. Ele fala a noiva. Ele vem, e veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, um dos 7 seria o 7º anjo, né? Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E elevou-me em espírito ao grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Bom, ele ia mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro, e de repente deu amnésia e ele mostrou outra coisa, né? Vai ver que foi isso que aconteceu. Ele vai mostrar alguma coisa, no caminho ele se perde e acaba mostrando outra coisa. Mas não, como diz as Escrituras, ela não sai fora. Ela não sai fora. Você está falando de uma esposa, então, aí sim. Mas por que quando fala-se de uma esposa, a mulher do Cordeiro, vê uma cidade? Porque um rei e seu reino, o seu domínio, os dois são ambos um só. É um casamento. É um casamento que acontece quando aquele rei, ele toma posse, né? Quando um governador, um presidente toma posse, acontece o quê? Um casamento. Ele que decide tudo para o bem, como diz, para o bem geral da nação. Ele que decide tudo. Então é um casamento que aconteceu, que ocorre. E os filhos de Deus, esses irmãos de Jesus, é a mesma coisa. Acontecerá o quê? Um casamento. Aquela festa das bodas, né? Um casamento não é um casamento do noivo ali com essa noiva que o mundo, alguns pregam. Não é o casamento daquele rei com a sua nação. Quando está havendo o coroamento, por que o céu se abre? Para cada um, cada povo, cada nação ver o seu rei ser coroado. Ver o seu rei ser coroado. Ali está vendo o casamento. É o rei dos reis entregando cada rei o seu domínio, a sua nação. Por isso que os céus se abrem para o povo, aqueles servos, verem o que está acontecendo nos céus. Como se diz, quando um presidente ele ganha a eleição, o que acontece? Ele está lá, aqui no Brasil, está no Palácio do Planalto, vai receber ali a faixa presidencial. Todos os canais têm que parar e parar o que está fazendo e mostrar aquele momento, para que toda a nação veja o que está acontecendo. Para que toda a nação veja o que está acontecendo. E quando o céu se abre, é a mesma coisa que acontece, né? Para que todos vejam o que está acontecendo. Então as Escrituras ela não contradiz uma com as outras, né? Ela não pode bater, confrontar uma às outras. Como hoje foi um testemunho de Jeová começou a conversar, eles pregam o reino de Deus aqui na terra, e está correto, mas não conseguem enxergar um arrebatamento, não conseguem enxergar uma transformação e ir até os céus, né? E receber uma coroa. Eles enxergam os 144.000 aqui junto com Jesus. Simplesmente isso. E não enxerga nada mais além disso. Eles iam falando e perguntando, e quando ia respondendo, parece que eles esperam que você fala que não conhece o que eles estão falando. Mas quando fala que sim, simplesmente se perde, porque já vem pré-programado uma resposta, né? Como que tem que seguir. Mas Deus nos dá sabedoria em todo o tempo, né? Graças a Deus por tudo. Pastor Jair. Graças a Deus. Nós já temos observado a divergência, como tem visto, a respeito dos eleitos de Deus. O Mauriceu falou que já por várias vezes sobre essa grande confusão de posicionar os eleitos como noiva. E o interessante que João estava vendo
a santa cidade que de Deus descia do céu ataviada como esposa, e aquela cidade não estaria vazia, mas estaria com a nação sobre a qual Jesus será o rei. Os magos que vieram do Oriente procuraram onde havia nascido o menino rei dos judeus. E nesse tempo, como Lucas estava aqui dizendo com bastante clareza, é exatamente a união do rei e o seu povo. Jesus como rei e recebendo a nação, o seu povo, que foi visto na visão como a noiva, a esposa do Cordeiro. Exatamente. Não é o caso de todas as nações, todos os crentes se posicionaram como a esposa de Jesus, mas cada um verá o seu rei, e como nós já ouvimos o Lucas falando com bastante esclarecimento, é um casamento, é uma união do rei com a sua nação. Não é de Jesus com uma igreja, mas as nações. Cada nação terá o seu rei e se unirá ao seu rei. E não é como no presidencialismo, que dura aí um domínio de 4 anos. Aí reelege novamente para mais 4 anos e depois não há condições mais de tomar posse, porque fez tanta falcatrua que não tem mais aceitação. Agora, o caso com Deus é diferente. É reino e é eterno. O Daniel, o profeta, ele deixou escrito que esse reino será eterno. Não foi o caso de é rei hoje, daqui 4 anos ele não é mais. Então aí é uma união do seu reino com o seu povo, com a sua nação. Essa que foi a herança conquistada por Jesus na cruz. Irmãos, nós vamos agora orar, agradecendo a Deus por uma palavra tão clara. Só não entende quem não tem de entender mesmo. Mas aos que foram predestinados para entender, entenderão isso. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Nosso grande Deus e Pai, Pai Celestial Todo-Poderoso, estamos, Senhor, nesta hora chegando ao término deste culto, nesta noite, e nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo que temos já ouvido. Meu Deus, que estes ensinos, sendo enviado às nações, Senhor, onde quer que se encontre um eleito, Pai, que ele possa ser esclarecido, que ele possa entender, Senhor, que ele possa se posicionar e sair do meio dela, como diz a sua palavra, meu Deus, dizendo: sai dela, povo meu, sai daquela orquestração mentirosa e enganosa. Senhor Deus, ajuda, Pai, que cada irmão, cada escolhido, ele possa receber os ensinamentos da sua palavra, sem nenhum questionamento, que possa ter a mente aberta para compreender as Escrituras. Querido Deus, nesta hora nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão em cada estado do país, em cada país no mundo, Senhor. Os nossos irmãos do sul, do norte, do leste, oeste, do centro-oeste. Senhor, estende sobre eles a tua proteção. Ajuda, Pai, que eles tenham força para prosseguir, para caminhar em frente rumo à pátria celestial. Meu Deus, nós oramos para as nossas famílias, nossos filhos, Senhor. Tu abençoe, Senhor, dê a eles força para se levantar e caminhar. Nós oramos agradecido, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito saber nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor parente. Amém. Já está chegando, de muito além dos céus, além do sol, algo maravilhoso. Eu já posso ouvir, eu
eu já posso sentir a imensa glória de sua presença. Estrelas se prostram ao seu caminhar, todos anjos e arcanjos estão a se inclinar. Está descendo aqui e ninguém pode impedir de entrar pelas portas, nosso amado Senhor. Algo maravilhoso, tão grande e glorioso, está neste lugar. Sinta no excelsa presença, o majestoso Jesus está neste lugar. Algo maravilhoso, tão grande e glorioso, está neste lugar. Sinta tua excelsa presença, o majestoso Jesus está neste lugar. Está aqui, o Cristo, o Rei dos Reis. Jesus, o homem maravilhoso, tão grande e bondoso, é o Supremo Senhor. Estrelas se prostram ao seu caminhar, todos anjos e arcanjos estão a se inclinar. Está descendo aqui e ninguém pode impedir. Vai entrar pelas portas, nosso amado Senhor. Algo maravilhoso, tão grande e glorioso, está neste lugar. Sinta sua excelsa presença, o majestoso Jesus está neste lugar. Algo maravilhoso, tão grande e glorioso, está neste lugar. Sinta sua excelsa presença, o majestoso Jesus está neste lugar.